eu só ajoelhei perto do meu filho, perto da incubadora, e pedi muito para Deus não levar meu filho. Fizemos o batismo dela e logo em seguida do batismo ela faleceu nos braços do pai dela. Quem está preparado para enterrar uma filha? Ninguém. Mas eu sinto ele dentro de mim todos os momentos. Eu imagino o que você está sentindo. Ninguém imagina. Graças a Deus. Começa agora Morte e Vida, quando o luto se antecipa, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da UMC. Quando amamos alguém, o sentimento tende a ser eterno, e o luto é assim. Torna a saudade e a lembrança as ligações mais fortes e puras de carinho. O luto é um processo natural que todo mundo enfrenta. Segundo uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, em 2018, 74% dos brasileiros não falam sobre a morte no dia a dia. O luto é difícil, e quando a ordem cronológica se inverte, a dor é ainda mais forte. A belenense Ana Carolina Santos de Santana, de 29 anos, mãe de 2 filhos, Samuel e Israel, iniciou um relacionamento pela internet e decidiu morar com um companheiro. Em pouco tempo descobriu que estava grávida, mas o relacionamento com os familiares do namorado era difícil. E o meu relacionamento com a mãe dele com a mãe dele já não estava muito bem. Ela tinha muito ciúme do filho e a gente não se deu bem. Mas assim, cada um no seu canto. Com uma gravidez complicada, Ana Carolina tinha sangramentos e era internada com frequência. A falta da família era um peso, e as humilhações da sogra só tornavam o ambiente pior. Até que ao completar 24 semanas, Ana foi internada novamente e teve de realizar uma cesárea de emergência para tentar salvar a vida do filho. A minha placenta tinha descolado todinho. Aí, enquanto eles estavam me preparando, veio uma senhora conversar comigo, a enfermeira, e ela disse que ia precisar fazer essa cesárea de emergência e que quando meu filho nascesse, se ele não chorasse, eles iam colocar ele perto de mim e era para eu me despedir dele. A pedagoga Cristiane Fiore, de 44 anos, é carioca, casada e queria muito um filho com um novo companheiro. Mãe de uma menina de 11 anos, ela engravidou depois de diversas tentativas em vão. Após a descoberta, iniciou os preparativos para a chegada do bebê, com uma gravidez tranquila. No dia 10 de março de 2019, deu à luz a um menino, Marcelo, mas nem tudo estava certo. Foi rápido assim o parto, bem tranquilo também. Só que quando ele nasceu com uma mancha na região abdominal. E essa mancha a médica falou a princípio que seria um hemangioma, que era algo tratável, né, que com o tempo iria regredir. No dia seguinte, Cristiane notou que a mancha estava muito grande e inchada. O médico informou que o bebê precisava de exames urgentes, porque ele nunca tinha visto aquilo em uma criança. Os resultados demonstraram que Marcelo tinha algo errado no sangue. Ele foi levado para a UTI e então começou a luta pela vida. Ele tinha um hemangioma bem grande, só que junto a esse hemangioma tinha também uma síndrome, que é a síndrome de Casabas-Merry. Aí foi aquele susto, você vê que seu filho tem uma doença séria, uma doença rara, que os médicos não conheciam na prática, somente em livros, e começou o tratamento dele. Essa doença destrói as hemácias e as plaquetas, gerando o tumor. Com 10 dias, Marcelo iniciou a quimioterapia, mas por falência de múltiplos órgãos, não resistiu. A nutricionista Tassiane Alves Nascimento, araguainense de 33 anos, grávida de seu primeiro filho, também teve uma gestação tranquila. Em um exame de rotina, descobriu que o cólon do útero estava na metade do tamanho, algo que não era comum, e que deveria procurar um obstetra. O médico orientou que ela deveria reduzir as atividades, mas não havia tantos problemas.
Ao sofrer um sangramento, ela teve dilatações e foi internada. Depois de 8 dias, entrou em trabalho de parto. Acabei mesmo tendo minha filha bem prematura extrema, às 26 semanas. E ela nasceu e foi diretamente para a UTI pediátrica. Ela ficou na UTI pediátrica ainda até o dia seguinte. Ela passou um pouco mais de 24 horas viva. Como Tassiane, Ana Carolina, aquela que resolveu morar com o marido, também teve um parto prematuro. O bebê ficou na UTI. O médico disse que se a criança sobrevivesse, teria paralisia cerebral. Ana, apegada à fé, entregou o caminho do filho, Israel, nas mãos de Deus, mas a notícia não era boa. Quando eu cheguei lá com meu esposo, eles falaram que o meu filho não tinha aguentado, que ele tinha falecido. E essa foi a pior sensação da minha vida. Porque a única vez que eu peguei o meu filho no colo, ele já estava morto. Sandra Gomes Bittencourt Lacerda tem 48 anos, é dona de casa e mãe de 2 filhas, Carla e Bruna. Ela teve 3 abortos espontâneos que não passaram do primeiro trimestre. Na 4ª tentativa, teve o filho Henrique, mas os médicos disseram que ela teria problemas. O exame de pré-natal apontou que o filho apresentava uma síndrome chamada Edwards. Com 7 meses, Henrique nasceu com os membros todos atrofiados. E os médicos disseram que se ele vivesse, ele ia viver de uma forma vegetativa, que nesses casos chega a 1 ano e aí Deus sabe se poderia chegar a mais tempo. A tradutora Laís Vargas Brandão, de 24 anos, de Alcorada, no Rio Grande do Sul, ao sentir as contrações, foi para o hospital viver o tão esperado momento de ser mãe. Mas a cardiotocografia mostrou algo que não estava correto com a filha Olga. Eu percebi que não se ouvia som algum. Quando eles colocaram ali o aparelho na minha barriga, o médico ficou em silêncio. Eu esperei 1 minuto mais ou menos, eu estava com muita dor. E aí eu disse para ele, eu não estou ouvindo os sinais do bebê. Aí ele disse, eu também não. Incerto do resultado, o médico chamou outra médica para certificar do que estava acontecendo. Conta Laís. Eu, na esperança ali, momentânea, de que aquele aparelho estivesse estragado, e eu não estava querendo pensar naquilo. Então chegou uma outra médica, disse para ele que ela não tinha dúvida nenhuma e perguntou se eu sabia o que aquilo significava. Eu disse que sabia, mas que eu não entendia o motivo. A carioca Luzilene Barbosa, de 35 anos, casada, é copeira hospitalar e tem uma filha de 5 anos. Grávida de 26 semanas, descobriu que a filha tinha uma doença rara chamada Síndrome de Borstalk, que é quando o cordão umbilical não desenvolve e todos os órgãos do tórax e abdômen ficam expostos. A gestação se interrompe ou é interrompida com interferência cirúrgica. Com uma autorização da justiça, Luzilene conseguiu realizar o aborto. Mas o processo o pós, ele é bem pior, né? Por mais que você saiba o que vai acontecer, que a criança vai morrer e tudo mais, você não está preparada para isso nunca. João Vianney de Lima Júnior, de 36 anos, desempregado, morador de Poá, perdeu a filha Aninha há 14 anos, por um problema no coração. Sua esposa, Sabrina Lima, de 34, mãe do Samuel e dona de casa, durante a gestação lidou normalmente, mas entrou prematuramente em trabalho de parto, e a filha Aninha foi diagnosticada com uma doença cardíaca logo ao nascer. Os médicos disseram que ela não viveria 48 horas. Só que aí quando bateu as 48 horas, aí ela faleceu. A minha esposa estava internada ainda, estava acompanhando e a minha esposa viu tudo, viu ela falecendo, viu o coraçãozinho dela parando e tudo. Na segunda gestação, Sabrina, com 5 meses, descobriu que o filho tinha 3 doenças graves: microcefalia, acrania e hidrocefalia.
Devido às complicações para obter uma autorização judicial para interromper a gravidez, o casal Sabrina e João decidiu esperar até o parto. Vitor nasceu com 8 meses e viveu só 20 minutos. Eles levaram o Vitor para ela e ela foi que viu ele vivo. Eu não vi ele vivo. A Aninha eu vi ele vivo, ela viva. Então, dessa segunda, quem se abalou foi eu. Porque eu segurei tudo da primeira, né? Então quando ela viu ele vivo, pegou ele e tal. Só que eu não, né? Eu não cheguei nem a pegar ele. Na verdade eu só segurei ele no caixão. Quando ele já tava no caixãozinho. Eu não pude pegar ele no colo, né? Então o segundo me abalou. O Vitor me abalou bastante. A enfermeira Cíntia Ferreira Chagas, de 23 anos, casada, mora em Mogi das Cruzes. É mãe de 3 filhos. Um deles é Valentina, a quem chama carinhosamente de Anjinho. Ela foi diagnosticada com anencefalia, com 3 meses de gestação. Mesmo tendo direito ao aborto, Cíntia se recusou a fazer e decidiu cumprir a missão de gerar um bebê até o final. Com uma gravidez tranquila, teve a menina em uma cesárea. Após o nascimento dela, ela sobreviveu 54 minutos, nós tivemos o nosso momento, que para mim foi muito importante. Eu falei para ela tudo que eu tinha para falar, o quanto foi difícil e o quanto eu amava ela, que para mim não existia imperfeição, que para mim ela era perfeita. Ivo Oliveira Farias, de 64 anos, é oficial de justiça aposentado, pai de 3 filhos, mas a sua história se diferencia bastante das outras. Sua filha mais velha viveu 17 anos, mas em 2014, Arielle se suicidou. A irmã mais nova a encontrou enforcada em casa, com um bilhete dizendo que gente morta não decepciona ninguém. Almoçamos, ela perguntou como é que ia ser o fim de semana, falou de tirar a carta de motorista, que queria tirar, porque tinha feito vestibular para direito, que ela ia seguir a minha carreira, né? E ela não era depressiva, nada, pelo menos não demonstrava isso. Às 6h50, quando eu cheguei, a minha filha do mês já tinha chegado a 10 minutos, ela estava morta. A morte de alguém deixa marcas profundas na vida de quem ficou. Muitas vezes as pessoas não sabem expressar o sentimento de perda, e por mais doloroso que seja, é necessário continuar vivendo. Você está ouvindo Morte e Vida, quando o luto se antecipa. No próximo bloco, os primeiros momentos dos pais ao passar pelo luto precocemente. Voltamos a apresentar o documentário Morte e Vida, quando o luto se antecipa. O luto é um desafio, pois rompe a presença física entre pessoas e preserva apenas o elo afetivo. Cada pessoa lida de uma forma diferente, porque as maneiras de sentir a dor também variam. Laís, ao perder Olga, teve que encarar a realidade e passar pelo processo de luto. Ela e o companheiro buscaram cuidar da saúde mental, fazendo terapia com psicólogos e psiquiatras. Laís iniciou o uso de antidepressivos e remédios para dormir. Eu comecei remédios substâncias entraram na minha vida e eu não fazia uso delas anteriormente. Eu era uma pessoa que tentava, buscar sempre opções mais naturais. E hoje eu sou uma pessoa que utiliza medicamentos, até bem fortes. Então, isso me mudou muito. Ivo, para lidar com a morte de Arielle, decidiu participar de grupos de ajuda e falar abertamente em entrevistas sobre o tema. Atualmente, ele coordena um grupo de apoio aos enlutados e é militante na área de prevenção ao suicídio. Sempre fui de estar na linha de frente. Então, com a morte da minha filha e a percepção de que precisava de alguém para dar o depoimento, eu fui, pelo que eu sei, eu sou o primeiro sobrevivente que abriu mão
do anonimato para falar publicamente, dando um nome. Porque até então, até 2014, quando alguém, porventura, se dispunha a dar um depoimento, eram iniciais ou nomes trocados, voz distorcida, imagem também distorcida, né? Ou sem imagem, era assim. E eu quebrei esse paradigma. Para Sabrina, lidar com o luto foi ainda mais complicado. Ao perder Aninha, entrou em depressão pós-parto e não suportou participar do velório. Nunca teve a oportunidade de pegar a filha no colo. Já João só sentiu a filha nos braços no necrotério. Sabrina entrou em estado de choque durante 24 horas, internada na ala psiquiátrica sem reconhecer ninguém, sob efeito de calmantes e amarrada. A minha esposa não, então minha esposa não participou de nada, então ela entrou em choque, né? Quando ela nem ficou sabendo que teve o enterro. Quando ela ficou sabendo, já tinha tido o enterro. Com a morte de Marcelo, o luto para Cristiane a obrigou a fazer escolhas. Apegada à religião que segue até hoje, ela, sabendo da responsabilidade de cuidar da sua filha e do seu marido, resolveu encontrar forças em sua crença para superar. Eu tirei forças, não sei muito bem da onde. Talvez minha religião me ajudou muito, eu sou espírita há muitos anos. E o fato de eu ter essa religião, acho que me deu uma base, assim, me deu uma sustentação que eu só tenho que agradecer. Cíntia, já sabendo do futuro da filha ao nascer, preparou um momento único para a despedida. Muito emocionada, ela realizou o batismo da criança na Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. Cíntia entende que cumpriu a missão e viveu a dor do luto. Após esse momento, eu me despedi dela, eu dei um beijinho nela e pedi para ela que ela pudesse voltar para onde teria que voltar. E que aqui ela já tinha feito a missão dela e que ela tinha ensinado para mim o significado da palavra amor. Porque amar o perfeito é muito fácil. Izeni de Souza Batista da Silva, de 49 anos, dona de casa, é mãe de 2 filhos, Guilherme e Carol. Ela perdeu a outra filha, de 1 ano e 4 meses, por negligência médica, ao ser diagnosticada com catapora e não receber o tratamento adequado. No momento da morte, mesmo com o apoio dos amigos e da família, Izeni simplesmente não conseguia ficar dentro da própria casa e teve de se mudar para recomeçar. Traumatizada, apresentou diversos indícios de abalo psicológico, além de desenvolver superproteção com os filhos. Eu acho que, em princípio, pode ser que sim, né? Porque eu ficava grávida, mas ao mesmo tempo fazia aborto. Não segurava a criança. Passei no psicólogo. Ele falou pra mim que se eu não melhorasse, não tentasse pensar outra coisa, eu não só ia conseguir ficar grávida. Entendeu? Foi mais ou menos 2, 3 anos depois que eu consegui ficar grávida mesmo. Atualmente, depois de 27 anos da perda da filha, Izeni ainda fala da dor do luto e da saudade. Tem uma solução, você pegar Deus, só Ele, porque não tem como eu falar pra você, não, você não vai sentir dor. Você não vai se lembrar. Se lembra. Se ela estivesse viva hoje, estaria com 27 anos. O que eu guardo muito dela são fotos que eu tenho dela, entendeu? E não sei, a esperança de um dia poder ver ela. Mesmo muito fragilizada, Sabrina decidiu falar sobre a perda. Antes de Aninha morrer, seu sonho era construir uma família e ter filhos. Após o luto, desenvolveu um grande transtorno por não ter tido a oportunidade de pegar a filha no colo e participar do enterro. Apegada à fé, Sabrina encontrou na religião um consolo. Eu entrei em estado de choque, eu fui para a ala psiquiátrica, fiquei lá acho que 1 ou 2 dias, amarrada, foi muito difícil, mas nós somos evangélicos e a gente acredita que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Não que Ele queira que isso nos aconteça, mas Ele nos ajuda a passar por situações que, infelizmente, no mundo que a gente vive, acontece. A Associação Brasileira de Apoio ao Luto, Casulo, foi uma das primeiras a reunir grupos presenciais de ajuda, completando 18 anos em 2019.
Ana Cristina Rocha, de 67 anos, aposentada, mora em São Paulo e é coordenadora da Casulo. Ela perdeu a filha há 14 anos por negligência médica. Após muito sofrimento, encontrou o grupo de apoio. O que mais o enlutado sente é a necessidade de encontrar um par, seus iguais, né? E um espaço onde ele tem a liberdade de falar das suas dores, das suas dificuldades, né? Sem nenhum tipo de receio, porque cada um tem a sua própria maneira de lidar com as situações adversas, né? E essa, principalmente, a questão da perda, né, de um ente querido, já é dolorido para toda e qualquer pessoa, mas a perda de um filho foge da cura. Ana Cristina explica que no grupo eles incentivam as pessoas a lidar com o luto e a não esconder a dor, pois a dor precisa ser vivida para reconstruir a vida. Para ela, familiares e amigos não conseguem lidar com a situação por não dimensionar a dor. Os pais que perdem os filhos, por sua vez, tendem a se culpar pelo acontecido. Você começa a conviver com um mix de sentimentos, você tem lembranças que ocorreram um pouco tempo antes, dependendo de que ocorreu, você vai ter mais culpa ou menos culpa, porque mãe, então, nasce com a culpa, pai e mãe acham que vão sempre salvar um filho, e quando a gente descobre a impotência, essa dor da impotência que traz a culpa, aí é um nó. Com a morte do filho, Sandra sentiu o luto e percebeu que as pessoas não entendiam esse sentimento. O luto era individual para ela, restrito aos pais da criança, pois as outras pessoas sentiam, mas não da mesma intensidade em comparação com mortes de pessoas adultas. Então, isso foi um processo que eu achei que me ajudou, né? Mas fica assim um vazio muito grande. É um luto. É um luto assim, que interessante, você fala disso há mais de 20 anos. É assim, para as outras pessoas é um bebê, era uma criança pequena, uma criança de 7 meses. Eu lembro eternamente. Assim, lógico, não é a dor que você sentia, mas você teve um filho, você enterrou um filho. Eu foquei muito em sair de casa, em fazer projetos, em fazer coisas, né? Eu fazia muitos cursos para crianças, então isso daí me ajudou muito. Então, realmente não se fechar, em algum momento você vai ter que sair, né? Você vai ter que interagir. Eu acho que o melhor é isso, é interagir do que você ficar fechado naquele seu luto eterno. O coordenador de grupos de apoio a enlutados e militante de ações a combate ao suicídio, Ivo, encontrou forças para superar, ajudando outras pessoas no processo pós-morte. Com a morte da filha há 5 anos, Ivo nunca mais conseguiu voltar a dançar, que era sua paixão. Ao encarar o luto, encontrou também o desafio de superar o preconceito da morte por suicídio. Quando alguém perde um filho, numa situação de doença, fatalidade, acidente ou coisa que valha, existe um acolhimento natural de todo mundo à sua volta, né? Existe um abraço. Agora, quando o luto é por suicídio, mesmo sendo de filho, ou pode ser amigo, já não existe isso. Ivo relata que o processo de luta é constante. Mesmo após anos, a dor sempre existirá e a saudade também. A perda de um filho é algo insuperável, como o luto do suicídio, por ser a perda de um filho. Ana Cristina perdeu a filha por um diagnóstico errado. Com uma doença bacteriana, a menina morreu em menos de 48 horas. Enlutada, nas primeiras horas ela sentia que iria enlouquecer. Então, eu lembro que eu não dormia, tinha dias que eu estava com muito sono, mas também eu não queria dormir, porque eu já estava acordada e eu já sabia o que eu ia viver quando acordasse. Então eu não queria passar por aqui. Dormir, parece que dava um hiato, era até importante, mas o acordar, o
provocação, vinha numa compressão. Era uma morte em vida todo dia. Sentindo-se incompreendida, Ana Cristina buscou ajuda de grupos de apoio e conheceu a Associação Casulo, que hoje coordena e lida com as dores dos outros enlutados. Foi uma conspiração com o universo, porque foi no fim de semana, a partir do feriado, na segunda-feira, eu só ia desligar a televisão e nisso eu vi uma chamada do programa da Ana Maria Braga. Não há dor maior, eu falei, nossa, isso é pra mim. E era o Casulo. Tassiane, que planejava muito ter a sua primeira filha, criou diversas expectativas para o futuro da pequena. Mas a notícia não era das melhores. Depois de semanas internada, o marido contou que a filha estava morta. O luto foi o desafio mais difícil na vida. Nesse momento eu fiquei sem chão, eu não sei, parecia que eu não estava vivendo, eu não queria viver aquele momento, na verdade. A morte é um evento inesperado que impacta todos aqueles que estão em volta de quem partiu. Receber a notícia da perda de uma pessoa amada é sempre doloroso. Uns lidam com luto de forma natural, outros enxergam no luto um contratempo devastador, mas independente da dor, sempre haverá um depois. Você está ouvindo o documentário Morte e Vida, quando o luto se antecipa. No próximo bloco, como estão esses pais hoje e como tentam reconstruir suas vidas. Voltamos a apresentar o documentário Morte e Vida, quando o luto se antecipa. O luto é inevitável. Por mais que seja natural e que todos saibam que um dia terão que enfrentá-lo, ninguém está preparado para vivê-lo. Não há fórmula de como viver o luto, mas a aceitação é o melhor caminho. Cristiane, ao aceitar o fim do que ela chama de missão na terra de seu filho, encontrou forças no exemplo de luta do bebê e hoje preserva o carinho por Marcelo. O que eu tenho dele, sabe, uma saudade tão boa que, graças a Deus, ela não me causa dor. Ela, na verdade, me traz uma paz. Eu tenho uma paz quando eu penso nele, uma felicidade. Mesmo sabendo que ele ficou tão pouco tempo comigo, mas eu sinto ele tão presente. Para lidar com o luto, Cristiane criou um grupo de acolhimento para mães enlutadas. Como realmente uma forma de acolher outras mães. As dores são tão parecidas, né? As dores são pelo mesmo motivo. Acabam uma ajudando a outra também, uma dá apoio à outra, e tem sido bem legal. A dor do luto ao perder a filha fez Tassiane procurar um motivo para o acontecimento e explicações diante do sentimento de insuficiência. Ela não entendia o porquê de não estar mais com seu bebê. No início, não queria falar sobre o assunto e ficava apenas com o marido. E nós nos sentimos muito incapazes, muito impotentes. Nossa, nem tenho tantas palavras, mas foi muito profundo, sentimento muito ruim. Parecia que, sei lá, tinham tirado de nós algo muito grande e realmente não dá nem para explicar. Com a morte muito recente da filha, Tassiane ainda encontra dificuldades para lidar com o luto, mas hoje frequenta o grupo de apoio Amada Helena. O casal Sabrina e João, ao passar pela morte de 2 filhos recém-nascidos, Aninha e Vitor, pensou que nunca mais iria conseguir superar a dor, mas encontrou na religião a força que eles precisavam para continuar o sonho de construir uma família. É uma situação que você se vê totalmente indefeso, totalmente vulnerável, entendeu? Eu senti a morte bem perto de mim toda vez, entendeu? Porque você lida com 2 mortes, entendeu?
Então, assim, para mim era muito real isso. Então, você tem que ser, independente de religião, você tem que se apegar em alguma coisa. No nosso caso, como a gente é a nossa fé em Deus, não tem outra coisa. Cíntia, que só queria 5 minutos para se despedir da filha, recebeu 52 minutos de presente. Encontrou no luto uma lição para a vida toda. A força para a superação veio do aprendizado que adquiriu ao lutar pela vida da criança até o último minuto. Sentindo-se em paz, ela também entende que cumpriu a missão de ser mãe de um anjo. Ela me ensinou, sabe? Ela me ensinou muito. E hoje, assim, eu sou um ser humano, eu posso dizer com a boca cheia, eu sou um ser humano incrível. Porque eu precisei passar por isso para aprender muita coisa. E dói perder um filho, dói muito. Mas a gente é forte. Mãe é um ser inexplicável. Atualmente, Cíntia conta a história de luta de sua filha com muito orgulho e procura ajudar outras mães no processo de luto. Uma associação chamada Associação Guadalupe, que é uma associação pró-vida. Eles souberam da minha história, então eu já dei entrevista na televisão, e através dessas entrevistas as pessoas me procuram. E assim, eu faço com todo o amor do mundo, assim. Eu tipo assim, respeito todas as opiniões. Eu acho que cada um sabe o seu interior, cada um sabe o quanto sofre, o quanto dói. Mas eu tento sempre lutar pelo bem. Ivo explica que ao perder um filho, as pessoas precisam lidar com este sentimento, buscar um novo significado para continuar existindo. E uma das grandes formas que podem ajudar é encontrar algum acolhimento, como um grupo de apoio, pois as pessoas descobrem situações de outras semelhantes a elas. Foi assim que resolveu criar o perfil Luta em Luto. Criei uma página, né, Luta e Luto, né? E essa página também ela condensa, tem sido produtivo, tem os grupos, né, os grupos de WhatsApp, coordeno um dos grupos lá em Santos, né, junto com outra sobrevivente lutada, e participo de mais outros. Eu também participo de um único grupo que eu conheço, que é em Santos, que é o Lado a Lado, que é de luto parental. Não necessariamente por suicídio. Então é muito interessante, porque também você sente pertencido a um grupo desse, que você encontra pais lidando com a perda de um filho. Para lidar melhor com a dor, Sandra se desfez do enxoval da filha. As roupinhas geravam lembranças muito fortes, além de despertar sentimentos intensos ao imaginar seu bebê usando todas elas. Também procurou voltar a fazer suas atividades do cotidiano e viver uma vida normal. Eu só tinha ela. Então chegou um momento que eu não conseguia ficar dentro de casa. Tentar esquecer, você não vai esquecer nunca. Nunca. Não tem aquela pessoa que vai falar assim, se você esquece, gente, é possível. Pode ser que qualquer outra pessoa esqueça, mas quem gera... Estudante de letras e apaixonada pela escrita, Lais, após perder a filha, nunca mais tinha conseguido escrever. Seu último texto foi na caderneta de gestante, na qual ela relatou os primeiros sentimentos e a dor do luto. Em busca de apoio, ela e o marido encontraram o grupo Amada Helena. Com uma cartilha de orientação ao luto, conseguiu voltar a desenvolver atividades de escrita e entender o mesmo. Em relação ao luto parental, eu acho que a dor dos que ficam, ela é uma dor real, sabe? É uma dor muito forte, uma dor que não tem fim. E a gente aprende a viver, na verdade, de novo, né? A gente aprende a viver. Estamos aprendendo, na verdade, no nosso caso ainda é muito recente, mas que é real essa dor, que ela tem que ser respeitada, compreendida. Não vai ser compreendida por quem não passou, né? Mas ela tem que ser respeitada. Depois de perder a filha, Luzilene preparou o velório, mas não deixou que a filha mais velha participasse para não guardar más lembranças. No luto, encontrou dificuldades ao procurar especialistas na área e também ao voltar ao trabalho, pois todos perguntavam da criança. Quando você tem um bebê e você vem para casa com o bebê, todo mundo te rodeia de cuidados, porque
o bebê está ali, né? E quando você volta de braço vazio, o cuidado não é o mesmo, porque as pessoas esquecem, elas esquecem que você está de resguardo, porque você não tem bebê no braço. Para Luzilene, a saudade aperta menos o peito com o tempo e o sentimento de aceitação da perda vai ficando mais forte. A vida, aos poucos, vai continuando. Sofre, a gente chora e é normal, é um processo, mas que com o tempo a saudade também vai ficando menos dolorida, né? E que a mamãe vai chorar, mas a mamãe vai ficar bem depois, vai passar. Infelizmente, nem todos os pais ou mães têm a oportunidade de estar com o filho nos últimos momentos, como Ana Carolina, que na época teve os seus direitos de reconhecer o filho e vestir o bebê para o velório negados pela própria sogra. O luto é um momento muito difícil para Ana. É uma sensação de... Tu viu a tua barriga crescer, tu conversava com teu filho, tu cantava, e na hora que ele nasce, tu não consegue amamentar, tu não consegue pegar no colo. Tudo que tu tinha planejado, aquele mundo, cai, entendeu? O sentimento de incapacidade e fracasso deixou marcas na vida de Ana Carolina, que atualmente frequenta o grupo de apoio a mães enlutadas Amada Helena e tenta seguir a vida com seu filho mais velho, ao voltar para a casa dos pais em Belém do Pará. Eu não sei se é certo, se outras mães pensam a mesma coisa, ou se só comigo. Mas a sensação que eu tenho é que eu fracassei. Fracassei como mãe, eu fracassei como mulher, porque depois de um mês o meu ex terminou comigo. Eu me sinto uma fracassada. Para a coordenadora do casulo, Ana Cristina, o luto fragiliza as famílias e a dor faz com que as pessoas mudem. Para reconstruir é preciso aceitar a perda, e assim é o casulo. Para se tornar borboleta, você necessita passar e lidar com a morte. Tempo do luto, onde você está fechado, a maioria das vezes com você mesmo, mesmo interagindo com outros, né? E é aquele momento de sofrimento, porque a larva, para ela se transformar, ela precisa passar pela morte, né? Ela tem um período de luto pela sua própria morte. E ela tem um tempo de renascer. Se eu abrir o casulo antes do tempo, ela não vai bater asas. Izeni encara o luto de uma mãe como um sentimento eterno, por mais que às vezes ela não demonstre. Sempre fica pensando em sua filha e quais caminhos sua vida teria seguido. Você pega do nada, pensando, imaginando, meu Deus, se você aqui agora, como é que ele estaria? Será que não seria bom? A dor é constante para Izeni e a saudade aperta ao lembrar da filha que hoje estaria com 27 anos. Eu tava uma criança bem extrovertida mesmo, entendeu? Eu falei, ela só veio de passagem pra voltar. Mas depois que morreu é fácil se tiver falar isso, né? Eu acho que só quem perdeu é que sabe. Que a dor é imensa e não passa. Tanto é que às vezes você fica pensando assim, né? Por meu Deus, aqueles tempos. A gente era feliz e não sabia. Independente da ordem dos fatores, a perda é sempre muito difícil de lidar. Matheus Andrade, de 21 anos, estudante de jornalismo e morador da cidade de São José dos Campos, perdeu a mãe para o câncer ainda muito jovem. Com o apoio da família, conseguiu aceitar a morte e hoje fala da mãe, Solange Andrade, com muito carinho e da lição que recebeu. Eu também aprendi a valorizar as pessoas que estão próximas da gente, sabe? Porque a vida é muito curta e a gente tem que dar valor nas pessoas enquanto estão aqui. Qualquer perda, né? Qualquer tipo de perda faz a gente amadurecer, né? É assim, ela mesmo não estando presente, ela se faz presente na minha vida todos os dias. Quando falamos de morte, estamos falando de vida, da vida de quem ficou. Apesar das dores, da angústia, da paz,
dos diferentes sentimentos de cada pessoa. Todos passarão pelo luto. A melhor forma é encontrar um meio de expressar sua dor. Se você está passando pelo luto e sente dificuldades, procure grupos de acolhimento ou ajuda profissional. Não reprima seus sentimentos, porque quem parte quer ver quem ama vivendo. Essa foi uma produção dos alunos do curso de jornalismo do 6º semestre da Universidade de Mogi das Cruzes. Locução: Fernando Barreto e Gabriel Afonso. Roteiro: Ellen Ávila. Produção: Gabriel Afonso, Fernando Barreto, Ellen Ávila, Samuel Cândido e Francisco Lego. Sonoplastia e pós-produção: Samuel Cândido. Direção: Ellen Ávila. Orientação: Wagner Belmonte. Gravado no estúdio de rádio da UMC em novembro de 2019.